Do PP de São Paulo, Fausto Pinato, obrigada pela sua participação aqui ao Jornal da Manhã, bom dia. Essa avaliação que de lançar um candidato próprio ainda depende de como fica o cenário da disputa nacional? Bom dia, Patrícia, bom dia a todos que assistem. Olha, Patrícia, com certeza, né, o Partido Progressista, né, sob a liderança do nosso presidente Ciro Nogueira, é um grande entusiasta, né, nessa questão de ter uma direita unificada, uma direita com um projeto do país, onde pudesse unificar todos os governadores, né, que vão para a reeleição, os que não vão para a reeleição e são presidenciáveis, né, mas com a escolha do então ex-presidente Bolsonaro, a escolha de Flávio Bolsonaro, isso com certeza muda muito o tabuleiro, né? E em São Paulo, com certeza nós apoiamos, sim, o governador Tarcísio, em determinado momento, até a nível nacionalmente, mas a gente percebeu que o governador, na verdade, fez a parte dele, né? Principalmente em relação aos deputados, às lideranças partidárias, né? A gente percebe que uma hora ele fala uma coisa, depois faz outra, né? Vamos dizer assim, uma falta de companheirismo, vamos dizer assim, né? A gente percebe, eu não sei se é muita autoconfiança, até porque diz para todo mundo que se elegeu sem precisar de prefeito e deputados, né? E nós, progressistas, já fomos expoentes, tivemos governador de estado, né? Somos um partido importante no cenário nacional. E somos paulistas de verdade, né? Temos que saber quem fez São Paulo foram os paulistas nordestinos. Essa política lá carioca, sem dúvida, vem irritando muito parlamentares da Assembleia Legislativa, não só do progressista, mas muitos parlamentares, inclusive muitos torceram para ele vir para presidente, justamente para mudar essa política do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo sempre foi pujante, sempre foi um país dentro de um país, né? E de uma maneira, vamos dizer assim, chega a ser amadora, uma condução desrespeitosa com lideranças, com deputados em suas regiões, né? Não ouviram muito a questão das bandeiras partidárias. Nós sabemos que tem determinados partidos que defendem social, outros defendem isso. No nosso caso, nosso partido, nós defendemos muito a segurança pública. Nós percebemos que foi levado muito no blá, 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 comparando, inclusive, com o governador passado, o Rodrigo Garcia Dora, né? Que teve um investimento de 1,3 bi e nele 250 milhões. A gente percebe que é um governo de narrativa, fala mais bonito, né? É uma ultradireita de terno e gravata. E nós não podemos aceitar isso. Deputado, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui, deputado. A gente sabe que o senador Ciro Nogueira, quando houve o lançamento do Flávio, ele disse, olha, é muito meu amigo, mas não basta ser meu amigo para fazer o lançamento da possibilidade dele ser candidato à presidência em 2026. Mas, de qualquer forma, a gente já debateu isso aqui também, o clã Bolsonaro vai apostar nele, tudo indica que isso vai acontecer, porque numa eventual vitória, por exemplo, Tarcísio de Freitas fecharia a porta para o clã Bolsonaro e aí, evidentemente, ele poderia ser, inclusive, candidato à reeleição caso vencesse, evidentemente, tudo na sua posição em 2026. Então, ele deve continuar aqui, tudo indica, se isso de fato acontecer, Tarcísio será candidato à reeleição. Muito se fala que ele tem um caminho muito bem percorrido, teria uma reeleição, assim, tranquila. A oposição, o PT, busca nomes aí que poderia, o PT nunca ganhou em São Paulo. Se Tarcísio permanecer aqui como candidato, né, ao governo do estado de São Paulo, o PP vai rediscutir esse apoio ou pretende mesmo assim lançar uma candidatura própria? Nós respeitamos o governador, até porque é o governador, mas nós discordamos da maneira que ele conduz o estado de São Paulo. Hoje é uma reclamação só de todos os prefeitos, né, do estado, a grande maioria. Se fosse uma votação de prefeitos que conduzem os municípios, já tinha perdido a eleição. É lógico que está bem nas pesquisas, até porque não tem adversário, né, e ficou nessa narrativa de ser candidato, nome na mídia, né. Nós precisamos ter um projeto de estado. Nós sabemos que o estado de São Paulo é imprescindível, nós sabemos que a dificuldade que a esquerda tem, que nunca ganhou em São Paulo. Agora, não podemos também deixar o estado de São Paulo, né? Porque, na verdade, o presidente Bolsonaro entregou o estado de São Paulo para o Tarcísio, né? O Tarcísio é carioca, nem paulista né? Entregou, e a gente percebe que falta uma maestria, né, uma condução na parte política. São Paulo não é um estado qualquer, é a verdadeira capital desse país, né? É muita narrativa, muito pedágio, muita privatização e pouca solução e pouco investimento em segurança e principalmente uma política municipalista. O Partido Progressista está brigando para ter uma questão municipal. Nós queremos prefeitos, se ele não quer os prefeitos, nós queremos prefeitos, queremos ex-prefeitos, vereadores, né? Não é ficar chamando um monte de secretário amador para dar aquela dar lição de moral em prefeitos que tem 4, 5 mandatos, né? Achar que chegou aqui agora e querer dar aula, né? Eu defendo uma candidatura própria, assim, do progressista, né? Nós sabemos
que não é imbatível, nós sabemos que a ultradireita desconfia dele, né? A esquerda também, e o Estado de São Paulo tem todas as condições de ter uma candidatura, coluna do meio, onde possa, assim, defender bandeiras como segurança pública, defender o social, quer dizer, um Estado que realmente olhe para a frente, né? Durante essa pulverização, nós somos do Estado de São Paulo liberto e, com certeza, com um projeto olhando o Estado de São Paulo como um todo e olhando o país. Deputado, nosso comentarista Fábio Piperno também tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Deputado, bom dia. Bom dia, o senhor diz coisas até surpreendentes, mas o senhor é um político de negociação. O senhor, inclusive, tem boas relações, por exemplo, com a China, né? O senhor é um quadro importante de um partido que se juntou à União. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: PP e União marcharão juntos na eleição de 2026, e aí eu estou me referindo também à eleição presidencial, né? A gente sabe que há problemas entre as duas siglas em vários estados, especialmente no Paraná, por conta da pré-candidatura de Sérgio Moro. E eu gostaria de saber se no seu horizonte estaria, por exemplo, a possibilidade de apoio à reeleição do presidente Lula. Olha, eu vejo isso com muita dificuldade, né? Até porque o presidente Ciro Nogueira, aliás, foi o mais sacrificado nesse processo, né? Até porque ele é o único presidente nacional que tem mandato e está no Piauí, que 70% lá é petista, né? Mas de uma maneira muito leal e categórica, defendeu de uma maneira pragmática, uma direita unida. É lógico que faltou muita maestria, e como o senhor disse aí, né? Apesar de eu ser um partido de centro-direita, eu defendi a China, inclusive, contra os terraplanos. Tendo em vista, voltando aqui, que a China é a maior parceira comercial do país. Imagina se fosse a China que tivesse dado tarifaço. Então, falta um ajuste, né? Um rivotril na ultradireita. E nós sabemos que a esquerda, né? Eu sou contra a invasão de terra, algumas pautas negativas. Nós sabemos que hoje a esquerda, o presidente Lula, que perdeu 3 eleições, ganhou 3, está caminhando para a 4ª, ele vem me mantendo no poder, né? Lógico, tem que respeitar a história dele, até porque perdeu e ganhou várias eleições, né? Mas justamente por uma falta de coerência e um ajuste psicológico e até lógico da ultradireita. E eu entendo que hoje o Partido Progressista ou ele vai caminhar com a direita ou ele vai liberar as bancadas, tendo em vista que nós somos muito prejudicados, né? Principalmente o presidente Ciro Nogueira. Eu entendo, não estou falando aqui o nome dele, mas olhando de fora, eu sou pragmático, né? Nossa bancada e nosso partido em estados, justamente para tentar buscar um país de conjuntura nacional de uma direita moderada, democrática, com um projeto de país. Ou seja, ajustando os erros, né? Sem querer dar choque institucional, mas com um projeto de país e não com uma narrativa raivosa que praticamente uns fugiram, outros estão de tornozeleira e a gente está vendo aí tudo que está dando, então precisamos corrigir esses erros. Mas, infelizmente, né, não foi assim a condução. E eu entendo que, caso não tenha esse pragmatismo, o presidente Ciro Nogueira deve liberar as bancadas, vendo o interesse do partido em cada estado, né, para não sacrificar ainda mais, já que sacrificou tanto ele e como nós. Deputado Fausto Pinato, agora a pergunta da nossa comentarista Deise Tiocari. Deputado, pegando até essa linha do que o senhor falou de liberar as bancadas nos estados, se o PP pretende realmente lançar um candidato ao governo de São Paulo, isso tem custos, né? Quando a gente olha para uma coalizão partidária. Então, por exemplo, tem a capilaridade municipal e tem o próprio custo da ruptura com a coalizão do Tarcísio de Freitas. Vocês acham que, independente disso tudo, vocês teriam tempo de TV e funcionalidade para lançar um candidato competitivo no estado de São Paulo? Olha, Deise, deixa eu te falar uma coisa. Como eu volto a dizer aqui, eu acho que vocês estão, porque o pessoal da política não fala. Mas hoje, com certeza, uma ruptura do Partido Progressista, com certeza vira mais 3, 4 partidos, né? É que todo mundo estava esperando o Senado passar, se o Tarcísio ia, esse problema que nós estamos há um descontentamento, é muito grave. Um descontentamento muito grande, né, por parte de lideranças em São Paulo em relação ao governador Tarcísio. Por mais que ele se mantenha competitivo na pesquisa, né, eu acho que pode ter surpresa e não existe, a eleição já ganhou. Tá aí, ó, Bolsonaro perdeu a eleição da reeleição. Deputado Fausto Pinato, deputado federal do PP de São Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.